Saudações, amigos do Guarda. Muito bem. Olha só. Dizem que todo sistema social, todo sistema de coletividade, as artes marciais contam muito dessa história, né? O vínculo para se manter o equilíbrio do bem e do mal, sem entrar nas questões filosóficas do tema, o vínculo é a justiça social de um lado, de outro. Tem que se medir as proporções das coisas. Assim aconteciam divergências, guerras, combates, havia reinos contra reinos. As artes marciais sobreviveram nesses territórios. Tem tudo a ver, porque o conflito, as desavenças, todos os frontes defendem suas bandeiras. E por que eu estou falando disso? Porque o nosso tema é muito delicado hoje, viu? Nós estamos trazendo um técnico. E é um técnico que não é de futebol, não é de esporte, não é de luta. Ele tem a ver com justiça, com o judiciário. E o judiciário no Brasil hoje é um assunto que está ocupando muitas buscas da mídia. Bem-vindo, Mário José, que é o Marinho da APATEG. É isso? É isso mesmo. Obrigado, Márcio. Um prazer aqui estar no seu programa. O pessoal da técnica, o nosso capitão aqui. Capitão Alan. Muito obrigado pelo convite. Opa. A gente se sente lisonjeado por mais essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso judiciário paulista. Opa! Mas, ô Marinho, eu escavei a história um pouquinho, né? Porque não há sociedade sem o judiciário, não é isso? Com certeza, né? Eu acho que o judiciário ele envolve várias vertentes, né? Você tem a OAB, a nossa querida OAB, que é uma instituição muito pujante, importante para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, o Ministério Público, a magistratura, né? E os servidores, né? Que atendem o cidadão, que movimentam os processos, né? Que dá celeridade à prestação jurisdicional. Então, eu acho que são pilares importantes da nossa justiça, né? São várias instituições importantes. Eu acho que a justiça, ela se faz presente, assim como a política, se faz presente na vida da humanidade, no dia a dia. Independente do país, independente do Estado, independente da cultura, da religião, a justiça faz parte da nossa cidadania. Tanto que quando se fala em usurpar o poder, a primeira coisa que o dominador faz é acabar com o sistema judiciário, né? Ele atropela tudo que for judiciário para impor o seu sistema, né? Então, vem a importância dessa base social. Mas a APATEG é uma associação? Isso, a APATEG ela foi fundada dia 5 de agosto de 1994, a sede é aqui em Osasco, é uma entidade que representa várias regiões aqui do estado de São Paulo, servidores aqui da Justiça, ABC Paulista, Litoral Sul, Vale do Ribeira, região metropolitana. São mais de 30 municípios representados pela APATEG. Vamos lá, vamos repetir isso daí, amigos. 30 municípios. Então, a gente não está falando de uma Liga da Justiça, né? Mas o seu expediente, o expediente dos seus amigos da APATEG deve ser muito extenso, né? Assim, só para uma amostra aí para os nossos telespectadores, melhor dizendo, né? Nós representamos Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira, Itapevi, Cotia, Vargem Grande Paulista, São Roque, Mairinque, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Jacupiranga, Registro, Marinho, Iguape. Sobra tempo para o futebol, meu amigo? Olha, é muita cidade, viu? E sobra tempo para o lazer, porque brincou, hein? Muita coisa, né? Eu acho que eu sou funcionário de carreira, né? Entrei no judiciário em 1990, né? Trabalhei ali no cartório do Júri e Execuções Criminais. Eu acho que a minha vida, né? O Jornal Nacional, depois de 29 anos, o Bonner se despediu do Jornal Nacional. E ele até brincou que se ele tivesse que escolher uma outra profissão, teria dificuldade. O que ele sabe fazer é jornalismo, né?
E desde de criança, meus 14 anos, trabalhando ali no sistema judiciário, então minha vida 14? é desde os 14 anos de 14 idade. anos? Então agora em dezembro eu completo 35 anos de carreira, né? Então minha vida é dentro do judiciário, muitos amigos, né? É um carinho que eu tenho muito grande pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o Tribunal de Justiça, o maior tribunal do mundo. Então é um tribunal que movimenta a maior parte dos processos no Brasil inteiro, é o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Ô Marinho, então quando a gente fala assim, Marinho da Patege, o pessoal, né, você é apresentado sempre como Marinho da Patege, por essa identificação de longa estrada, né, que você tem com a função. Em 2011, nós tínhamos um grupo de oposição à gestão atual daquela época, montamos um grupo político, ganhamos a eleição por 6 votos só de diferença, uma eleição voto a voto. Aí eu fui eleito presidente naquela ocasião. Em 2015 fui reeleito. Aí em 2019 nós apoiamos o Marquinhos, né? Ele foi eleito presidente, infelizmente veio a falecer de Covid. Aí o nosso vice-presidente na época, o Edinaldo, assumiu a presidência e foi reconduzido ao cargo agora nessa gestão, né, 2023-2027. Então nessa atual gestão eu estou como diretor tesoureiro, na gestão anterior como diretor secretário e na gestão 2011 até 2019 eu exerci o cargo de presidente. De 11 a 19 você Isso. foi presidente. Mas foi assim, esse tempo todo houve reeleição? Houve reeleição em 2015, uma data de 4 anos. Foi na nossa gestão que nós entregamos a sede própria, que é um salão aqui em frente da ACM de Osasco, um prédio de 3 andares, com restaurante, salas administrativas, né? Saímos do aluguel, né? E agora, recentemente, também inauguramos a nossa pousada lá em Peruíbe, uma pousada própria lá da nossa associação, com 29 quartos, né? No centro de Peruíbe. Então, a nossa administração é voltada muito... Quem usufrui é o pessoal que trabalha no judiciário. No judiciário. São os associados que trabalham no judiciário, mas nós também temos uma abertura para o público em geral. Né? Então, o público em geral, se ele quer se hospedar lá em Peruíbe, nossa pousada, a pousada da Patege, é muito bem-vindo também. Opa! Então, o paisano que não é do judiciário, ele tem que entrar no site, deve ter o site, fazer reserva normal, como faz qualquer outra pousada. Isso, o nosso site da Patege tem um link, entra lá, faz a reserva, né, tem os contatos da nossa pousada, o WhatsApp. Nós estamos no Booking também, que é uma plataforma, né, muito famosa. Então, muito bem-vindo também o cidadão, a cidadã que quer se hospedar na nossa pousada, independente de ser da carreira do judiciário. Marinho, o judiciário é um assunto muito técnico, né? Muito técnico. Como que é você lidar numa sociedade hoje com muitas informações que acaba até causando congestionamento, né? E também existe uma deficiência de filtrar o que é real, o que não é real nesse mundo digital. E como você é muito técnico, acredito que todo o pessoal da Patege trabalha com isso, pelo próprio nome diz, técnico judiciário, né? Como é você lidar numa sociedade assim tão veloz com as informações e você fala, gente, é isso, quer dizer, o teu olhar técnico diante de uma volúpia de informações, digamos, não tão verídicas, né? Que envolvem o judiciário. Né? Eu acho que o judiciário, há décadas, né, você tinha um judiciário que o cidadão não tinha tanto acesso às informações, à própria mídia, né, imprensa em geral, né, sociedade como um todo, né, outros poderes constituídos também. Eu acho que o que mudou de lá para cá foi essa informatização. Antigamente os processos eram físicos, né? Hoje o processo é tudo digital, tudo informatizado, com inteligência artificial, né? Mudou muita coisa de lá para cá, né? Hoje você tem o trabalho remoto, que é uma realidade social, né? Hoje a audiência, você não precisa ir mais no fórum para fazer audiência, você faz remotamente, né? Então vários atos processuais são feitos remotamente à distância. Agora, é importante destacar que a velocidade das informações que nós temos hoje não é a mesma velocidade que a gente tinha na década de 80, 90, dos anos 2000. Quando eu entrei no judiciário, para vocês terem uma ideia, na década de 90,
nós tínhamos uma máquina de escrever. O curso de datilografia era muito importante. Olha. Era um dos requisitos para ingressar na carreira. Olha o que mudou de lá para cá, né? Então, o que nós temos é uma ampla cobertura da imprensa. Hoje o judiciário está no noticiário tanto da rádio, da TV, global, dos jornais, das revistas, né? Então, hoje o juiz, eu diria que o magistrado era aquela figura que ninguém tinha acesso, praticamente, né? Era uma figura quase que intocável, digamos assim. Hoje o magistrado dá entrevista, hoje o magistrado está na televisão, ele está em todos os canais de comunicação, está na boca do povo. Tá, né? Né? Mudou muito, né? E a gente poder assistir um júri, né? Pela televisão, né? Sim, hoje você tem a TV Justiça, né? Você teve aí o julgamento do golpe militar, Estado, né? Aí, enfim, né? Que foi transmitido ao vivo. Foram vários dias de julgamento, independente da corrente política de cada um, né? Eu só estou citando aqui que foi transmitido ao vivo, né? Com publicidade para o mundo inteiro, né? Então, você vê como que o judiciário hoje, ele é um poder independente, autônomo, claro, mas ele é um poder que, de uns anos para cá, todo cidadão, toda cidadã tem acesso às informações. E lá na Apatege, lá onde você é diretor, tesoureiro, é uma pergunta, não sei se é uma pergunta discreta ou não, mas existe corrente assim de esquerda, de direita, quando há choques e discussões sobre o juiz fulano, o magistrado se posicionou assim, por exemplo, o Fux que saiu do lá, que foi para a segunda turma. O pessoal comenta essas coisas nos corredores da Apatege, Marinho? Ou vocês são extremamente técnicos naquele rumo e não vão nem para a direita nem para a esquerda? Eu acho que nós temos que ter um equilíbrio, né? Porque a representação, quando a gente fala em representação, a Apatege, ela tem hoje quase 3 mil associados, né? Claro que esses associados, eles têm as suas correntes políticas, né? Só que cabe à Apatege representar todos, independente da corrente política de cada um, né? Agora, pessoalmente, cada um tem as suas opiniões, mas todo mundo sabe, né? Que há uma cultura dos sindicatos, das associações, das federações, das confederações, tem um viés mais de esquerda, porque representa ali o trabalhador, que busca direitos do trabalhador, melhorias para o trabalhador, né? Então, claro, quando teve a reforma da Previdência, nós enxergamos ali algumas distorções. Reforma trabalhista também, agora reforma administrativa. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a reforma da Previdência. Um exemplo, né? Hoje você tem idade mínima, né? Que você tem aqui em São Paulo, né? Eu sei que a regra geral é 65 anos homem e 60 mulheres, mas aqui em São Paulo você tem uma situação específica de 60 anos homens e 57 mulheres. Veja bem, eu comecei com 14 anos. Então, até os meus 60 anos de idade, né? Só fazer a conta aí. São 46 anos de carreira. Então, eu defendo que você tem que mudar ali, quando teve a discussão da reforma da Previdência, tinha que ser por tempo de contribuição. Vai ser 40 anos para todos, ou 35 anos para todos, ou 45 anos para todos, com uma diferença entre homens e mulheres. Agora, por idade, você penaliza quem começou mais cedo. Né? Então, são essas distorções que a gente discute, debate, que a gente defende uma outra política, por exemplo. Nós apoiamos a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Eu acho que é um avanço para o trabalhador, né? Então, é por isso que os sindicatos, associações, federações, confederações têm esse viés um pouco mais de esquerda no quesito de defender mais o trabalhador. E o empresário, muitas das vezes, ele vai na contramão disso daí. Ele defende outras coisas. A Apatege, eu ia perguntar, você falou do nome desse sindicato, eu ia perguntar se a Apatege ela acaba exercendo um pouco esse papel como sindicato. Sim, como sindicato. Agora, esse viés de esquerda é só no tocante a defender interesse dos trabalhadores. Você não vai ver lá na Apatege uma bandeira de partido político, você não vai ver lá na Apatege diretor se expondo a esse ponto, pelo menos na Apatege. Eu tenho minha corrente política e outros também têm a corrente política, a gente respeita, mas a gente preza pela instituição em primeiro lugar, né? Alguns outros sindicatos,
a gente sabe que tem lá uma bandeira política fixada mesmo, isso eles não escondem de ninguém, é uma coisa mais do que declarada e não tem problema nenhum. Uhum. Cada associação, cada sindicato, cada federação, confederação, cada instituição tem a sua diretoria, o seu jeito de trabalhar, né? E a gente respeita, né? E o judiciário, a gente sabe também que tem uma parcela dos servidores que são muito, digamos assim, muito ligados à corrente da direita e outros corrente da esquerda. Nós temos 40 mil servidores da ativa hoje no Judiciário Paulista, né? E a gente sabe que uma boa corrente desses 40 mil são ligados mais à direita do que à esquerda. Maria, e a gente respeita todo mundo. Eu suspeito assim que a Patesi agrega um perfil, né? Um perfil de profissionais, ou digamos que a Patesi seja um perfil profissional muito pensante, né? E eu vou dar um exemplo aqui só para encerrar esse meu raciocínio. Nós tivemos uma eleição aqui, o Dória com o Márcio França, né, para governador. O Márcio França foi oficial de justiça, foi funcionário de carreira do Tribunal de Justiça. E o Márcio França, ele tinha alguns projetos voltados aos servidores, a gente ia ter um alinhamento melhor em termos de carreira para o funcionalismo público, bem como para os servidores do Judiciário, e muitos servidores do Judiciário votaram no Dória. Né? E depois a gente viu o que aconteceu, né? O Dória, para a carreira do servidor público, foi um péssimo governador, né? Um governador que realmente tirou muitos direitos, mas a gente respeita a corrente de vários servidores na época que votaram no Dória por uma questão de ideologia, né? De direita. Mas para a nossa carreira, melhor seria se o Márcio França tivesse sido eleito naquela ocasião. Marinho, mas agora que está esse boom no judiciário, né, esse boom, essa explosão de todo mundo atentando, todo mundo querendo, o índice assim, de espectadores das mídias ligadas à TV de Justiça, TV Câmara, cresceu muito, né? Então é um assunto digamos, do momento. A categoria, vamos falar em termos de uma linguagem de sindicalista, né? A categoria, os técnicos do judiciário, tem representante político para essas questões? Essa foi uma excelente pergunta. É uma coisa que me entristece, né? Nunca na história do judiciário tivemos um deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Nunca. Nós temos 40 mil servidores só da ativa. Entre aposentados e servidores da ativa, somos em mais de 65 mil. Tranquilamente nós teríamos condições de eleger um deputado estadual. Nunca tivemos. Tivemos candidatos já da categoria, só que a categoria, infelizmente, né, por questões ideológicas, por questões pessoais, por outras questões, né, acabam, por desunião, essa é a verdade, né, nunca elegeram um representante nosso da categoria. Isso nos prejudica muito no dia a dia, muito mesmo. Então, como eu disse antes, que eu sugeri, disse que você lida com um perfil, né, muito pensante, e agora eu falo, né, você diz, não tem um representante político, um representante na política defendendo essa classe, então parece que não combina, não é isso? Porque vocês formam um perfil de brasileiros assim que tem poder de decisão, não é isso? E outra, né, se a gente for pegar como exemplo as outras categorias, a Polícia Militar tem representante, a Polícia Civil tem representante, a Educação tem representante, a Saúde tem representante. Todas as correntes de funcionalismo público têm representantes, só o Judiciário que não tem. Então falta união, de fato, falta uma cultura política dentro da categoria, que nós não temos essa cultura política. Eu acho que essa polarização política prejudicou mais ainda esse debate dentro da categoria, né? Então, por exemplo, tem um candidato lá da nossa categoria. Vamos supor que ele é um candidato que seja vinculado a um partido mais à esquerda. Então, o pessoal da direita não vota nele porque ele é vinculado ao partido da esquerda. Um outro candidato seja mais vinculado ao partido da direita. Aí, pessoal que é mais alinhado com a esquerda não vota nele por causa desse problema de ideologia partidária também. E o prejuízo é da categoria, né? Se ele é do centrão, é porque é do centrão. Se ele é centro-direita ou centro-esquerda. Então é um debate que não tem fim, é um debate que
que a gente deveria encarar e enfrentar com muita responsabilidade, com muita maturidade dentro da categoria para a gente ter um representante, mas infelizmente essas questões políticas partidárias, de polarização, isso nos prejudica muito para ter um representante. Então você está nos contando assim que a Pategi movimente essa grande mãe, digamos assim, abrangendo vários municípios e tendo um espelhamento estadual, digamos, né? Com certeza, nós temos uma representação. Qualquer servidor do Estado de São Paulo, pode se filiar à Pategi, por respeito às outras entidades, que tem outras entidades que representam outras regiões, então a gente tem uma diplomacia entre a gente. Na região da Pategi, ninguém vem fazer trabalho aqui na nossa região. E na região que outros colegas representam, também a gente não vai nas outras regiões também representá-los. Então, cada região tem a sua base, cada um respeita a sua base territorial, mas nada impede de um colega lá de Ribeirão Preto, de Avaré, de Bauru, de Franca, de Assis, de Limeira, de Americana, entrar no nosso site. Pô, legal, tem alguns benefícios aqui, me identifiquei com a entidade, vou me filiar, não tem nenhum tipo de problema. Então parece que, o que você está nos contando é que só falta um manto, né, oficial para unificar os pensamentos aí dos afiliados para ter uma representação política, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Nós tivemos um presidente, o Francis Davis, na década de 90. Ele foi considerado o melhor presidente do Tribunal de Justiça. Se hoje o nosso salário é um pouquinho melhor, se deve ao Francis Davis. Aí ele foi candidato a deputado estadual, não foi eleito. A categoria não votou nem no melhor presidente da história, né? Que é considerado o melhor presidente da história. Então nós temos esse problema, né? Eu acho que até para eleger um vereador, eu fui candidato a vereador em Carapicuíba. Foi candidato? Fui candidato a vereador em Carapicuíba, né? Faltou muito pouco para a gente entrar, né? Na época que o Sérgio Ribeiro era prefeito, né? Ainda. E, infelizmente, também a gente sentiu um pouco de falta de apoio dos servidores do judiciário lá de Carapicuíba. Tivemos apoio, mas eu acho que se a gente tivesse um apoio maciço, eu acho que a gente poderia ter sido eleito na ocasião, porque faltou poucos votos para entrar. Você pode repetir o nome do presidente da Pategi? É o Edinaldo Aparecido Batista, nosso atual presidente. Se o senhor Edinaldo Aparecido Batista sugestão de pauta, né? Se ele passa a pegar essa sua ideia de unificação, né? E pautar isso, né? Como nas discussões da categoria, você acha que seria um passo importante para começar a furar esse muro de polarização, como você disse, né? E tornar a Pategi unificada para, de repente, eleger um vereador, digamos assim, começar por aí. Não, eu acho que é importante. O Edinaldo dá total apoio, ele apoiou um candidato nosso da categoria, o alemão, lá de Ribeirão Preto, né, que foi candidato a deputado estadual. Ele é presidente da Sojures, uma entidade lá de Ribeirão Preto, que a sede em Ribeirão Preto, mas que representa todo o interior de São Paulo, representa todo o estado de São Paulo praticamente. Mas a categoria não entende dessa forma. O problema não são os dirigentes. É a categoria mesmo. Essa polarização política, ela tomou conta da nossa família, ela tomou conta da igreja, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Então, se a gente não consegue uma convergência dentro da própria família em função da política, hoje mesmo eu estava conversando com uma servidora e ela falou para mim, o meu irmão, ele mora lá em Florianópolis. Eu falei, eu adoro Florianópolis. Ela falou, olha, só que eu combinei algo com o meu irmão. Eu não falo de política porque ele é bolsonarista roxo. E a gente já teve vários problemas com isso, de discussões e tudo mais. Então ela combinou com o irmão que ela não conversa de política com ele, né? E ela, enfim, sente esse problema em família, como não só ela, como muitos, né? Tem esse problema em família, né? Então eu acho que se a gente não consegue essa convergência dentro da nossa própria casa, que dirá numa categoria de 40 mil servidores da ativa, né? Tem o presidente Edinaldo exatamente porque é um desafio, né? 40 mil não é... É um grupo eleitoral muito grande, né? Muito forte, porém aí está à deriva, né? Eu não acho que ele está à deriva no quesito representativo, no quesito de você representar, de você lutar por ele, de reivindicação, de base, não.
Agora, no âmbito político, eu acho Sim, que é nessa questão. ele não está agregado. Hum, No âmbito político, a gente, de fato, precisa fazer uma ampla reflexão hum. dentro da categoria. Mas vamos lá agora, vamos falar do Marinho da Paterja, né? Porque você foi candidato a vereador, né? E hoje é um personagem muito importante aqui na região. E me contaram, né, que você teve um sonho antes de ser, né? Antes de ser funcionário judiciário, é judiciário que fala, não é isso? Isso. Antes de ser funcionário aos 14 anos, você estava um pouco frustradinho porque havia tentado futebol. Na verdade, o futebol, eu joguei um pouquinho no Montenegro aqui, o Bel era o treinador, muita gente conheceu o Sim, eu Bel. fiz matérias com o Bel, aqui no É, Jornal Diário da Região. mas o que que acontece? Eu me deparei numa situação que o menino, né, arrimo de família, o pai era separado da minha mãe, eu era filho único, tinha que ajudar em casa, não tinha irmão, nada. E aí eu tive uma oportunidade de emprego no fórum, era uma boa oportunidade, né? E eu abracei essa oportunidade, estou lá até hoje. E larguei o futebol. Ou eu trabalhava, né? Ou eu ia tentar a sorte Mas o no Marinho era futebol, bom né? de bola? O Marinho era bom de bola? Olha, você sabe, assim, eu acho que tem tanto jogador que acabou se profissionalizando, né? Ruim pra Hum, caramba. Eu acho que eu tinha chance porque tem muito profissional ruim, hum, né? E jogando em time grande, jogando em time grande. Então eu acho que craque hoje em dia são poucos, né? hum. Craque mesmo, aquele jogador diferenciado. Eu acho que dá para contar nos dedos, né? Tanto é que a nossa seleção brasileira tem tanta dificuldade. Eu acho que os comentaristas se precipitam um pouco em falar, ah, não, nós temos 2 seleções, 3 seleções. O Brasil não consegue montar uma seleção, essa é a verdade, né? Você vai para a Copa do Mundo, você vê o nível de competição que é uma Copa do Mundo. O Brasil não passa das quartas de finais, né, numa Copa do Mundo, né? Então eu acredito que hoje você tem uma safra de jogadores muito mais midiáticos, né? Muito mais midiáticos do que jogadores com talento, né? Jogadores que têm um jeito diferenciado de jogar futebol. Eu acho que hoje a mídia ela acaba colocando muito confete em cima do jogador, né? Então eu acho que antigamente era diferente. Antigamente você tinha uma geração que o jogador jogava mesmo, né? Era uma geração que o jogador tinha amor à camisa, era uma geração que o jogador jogava sim por dinheiro, claro, mas não é esse dinheiro de hoje, né? Que o jogador aí, ele ganha facilmente num time de Série A aqui, num grande clube, ele ganha 500 mil reais, 600 mil reais, 800 mil reais, 1 milhão de reais, né? Isso eu estou falando de um jogador mediano, né? Se você colocar esse jogador aí do Corinthians, o Memphis Depay, que veio da Europa, né? O Corinthians com uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões, de dívida líquida, não tem condição de pagar o que paga para esse jogador. Não estou nem falando se merece ou se não merece. O clube não tem condição de pagar. Marinho, você começando a trabalhar com 14 anos, você fugiu um pouco à regra, né? Assim, do normal. Porque o molecadinho com 14 anos, em geral, está lá estudante, né? E muitos ficam estudantes até os 18 anos e olhe lá, né? Porque tem a família ali sustentando, tem os pais. Você falou que era rimo de família, né? Então você teve assim, uma infância, digamos, um pouco diferenciada, né? A minha adolescência, sim, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, Isso. mas na minha fase de criança eu brinquei como Não, toda eu falei criança, infância, né? não, adolescência, eu queria dizer. Agora, essa fase, né, de 14 anos em diante foi de muita responsabilidade Então, já para ajudar em casa, né? Mas foi bom. Eu acho que você acaba amadurecendo mais cedo, criando responsabilidades. Hoje você vê essa molecada aí, né? É uma nova geração, não é uma geração igual a minha. A nossa geração não tinha essa criminalidade de hoje. A gente brincava na rua, jogava bola na rua, era vôlei, armava a rede no meio da rua lá. Os carros passavam, a gente levantava a rede para os carros passar. E era salva-bandeira, e inventava um monte de brincadeira e ficava lá andando de bicicleta. Era uma delícia. Hoje não. Hoje você não vê mais criança na rua. Hoje você está andando na calçada, o cara chega lá com uma arma,
te dar um tiro para de um celular. Olha que ponto a gente tá chegando, É isso que eu né? ia perguntar, Maria. Então, Tanto tempo lidando com parte do judiciário, também você certamente trilhou muito bem as informações da criminalidade, né? O panorama mudou muito, né, com relação a isso. Hoje, as pessoas cometem crimes por motivos imbecis, motivos tolos, fúteis, né? fúteis, né? Eu acho que mudou um pouco também, a civilização mudou, né? Veja bem, na minha época, a minha mãe dava uma bola de dente de leite pra gente e a gente achava mó barato. Era um brinquedo da molecada. Pegava uma bola de dente de leite de plástico, né? Quando a gente tinha uma condição, era um dente de leite mais duro, uma bola melhor e estava tudo bem. Hoje você dá um celular pro seu filho de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais, ele fica o dia inteiro no celular, né? Então, mudou muita coisa. Acho que a mentalidade mudou, nós estamos vivendo um mundo muito mais globalizado, os bens materiais, né? Antigamente você se divertia com pouca coisa, hoje você dá muito para o seu filho e mesmo assim não é o suficiente. Minha mãe me batia com vara de marmelo e estava tudo bem. Hoje, se você der um tapa no filho, ele fala, vou te denunciar para o conselho tutelar. Ah, Então, né, eu acho que a sociedade mudou muito, melhorou em alguns aspectos, mas eu acho que houve um regresso em outros aspectos, né? Há uma dificuldade muito grande dos pais hoje em dia de criar os seus filhos. Custa muito caro criar um filho hoje. Na minha época não custava, né? Você dá de tudo para o seu filho hoje. E mesmo dando de tudo para o seu filho hoje, você não tem garantia nenhuma, né? Porque infelizmente você vê, eu tenho um colégio aqui, né, particular, que eu não vou citar o nome do colégio aí, que teve lá um problema lá de droga dentro do colégio. Colégio de classe média, que, né, os pais têm condição, teoricamente, né, existe uma disciplina diferenciada e, enfim, você perdeu o controle. Hoje em dia, infelizmente, nós perdemos o controle para esse mundo, né, perverso. Hoje é o mundo perverso, na criminalidade, essa questão aí de globalização, infelizmente, o bem material hoje, ele, infelizmente, tomou conta também, né, antigamente você tinha um Fusquinha, uma variante, um Fiat 147. Hoje em dia você tem carro tecnológico aí de 200 mil, 150 mil e o ser humano não está contente. Antigamente a gente com Fusquinha ficava contente. Hoje o ser humano com um carro de 200 mil reais não está contente. Depressivo. Antigamente não tinha ninguém depressivo, não. Hoje em dia está todo mundo com é depressão. uma série de conquistas de querer mais. Então eu acho que tudo isso influencia. Tudo isso. São fatores que nos preocupam bastante. Porque o futuro da humanidade, nós não sabemos aonde a humanidade vai chegar com tudo isso. Maria, falando em chegar, chegando ao final do ano, né, 2026 está batendo as portas, vocês estão planejando a Platege 2026, o presidente Edinaldo já está articulando as coisas contigo, tem planos aí já para o primeiro semestre, vocês já estão motivados aí para a próxima temporada? Sim, a próxima temporada nossa depende da eleição que vai ter no Tribunal de Justiça na próxima semana. São 2 candidatos a presidente e depende dessa Então, vamos eleição. esclarecer. Então, vai ter uma eleição agora que vai influenciar 2026, Vai né? influenciar. Porque o presidente do tribunal ele vai ser eleito, ele vai ser o chefe do Poder Judiciário. É com ele que nós vamos negociar a campanha salarial 2026. Agora, vamos ver qual corrente que é o novo presidente, né? Se é uma corrente mais conservadora, se é mais liberal, se é uma corrente que vai priorizar um pouco o servidor público. Como que vai ser a gestão do novo presidente? O atual presidente tem sido bom para a categoria? Eu avalio que a gestão do Dr. Fernando, estava com ele, inclusive, essa semana aqui no Fórum de Osasco, ele veio inaugurar a 9ª vara aqui. O Dr. Fernando, eu acho que foi um presidente, no meu conceito, no meu ponto de vista, um bom presidente. Dentro das possibilidades, atendeu o que tinha que atender, né? Poderia ter feito mais, claro, o nosso sentimento é que sempre poderia ter feito mais alguma coisa. Mas a gente sabe das dificuldades, é um mandato só de 2 anos, também é muito difícil, né? Um mandato muito curto, né? 2 anos. Então, daqui a pouco já é o novo presidente, né? Então não dá para fazer muita coisa mesmo. Mas dentro do possível, eu acho que foi uma boa gestão, sim. Deu para a gente conquistar alguma coisinha, deu para avançar em alguma coisinha, sim. Então, vocês estão todos mobilizados para essa eleição agora?
Essa eleição quem vota são os desembargadores do tribunal, nós estamos ali só como os telespectadores dessa eleição, mas claro que ela tem uma influência direta, um impacto direto na nossa caminhada de 2026 em relação à representação no que tange a nossa campanha salarial, que já inicia no início do ano. Então, nós estamos falando da Associação APATEG, a Associação Paulista dos Técnicos Judiciários. Dos Técnicos Judiciários. Este aqui é o marido da APATEG, com esse cabelo punk, mas que também ele é multimúsico, né? Tem um ouvido bom para música. Ouvi dizer que também tem a linhagem paterna aí, musical, não é isso? Meu pai foi cantor, né? Profissional, não fez muito sucesso, mas tentou, gravou na época do Tim Maia, pela Continental, tudo. Mas eu não tenho muita vocação para música, né? Eu me arrisquei na época de igreja, de tocar teclado, de cantar em grupo de louvor, até regente de coral eu fui, de cantata natalina, mas eu acho que a minha vocação, o que eu gosto, né, é o judiciário, né, que, como eu falei anteriormente, desde os meus 14 anos, e eu gosto muito de política. Eu acho que eu tenho um viés político, um chamado, é uma coisa que me atrai. Eu gosto de noticiário político, gosto de entrevista, quando vai entrevistar alguma coisa de pauta política, eu acompanho. Eu gosto bastante da política. Eu acho que se eu fosse... olha, eu tenho uma outra profissão, né? Eu acho que a política é uma coisa que está dentro de mim também. A música como um admirador, como uma pessoa que gosta, como todo brasileiro que gosta de uma boa música, cada um na sua vibe, né? Ou sertanejo, ou pagode, ou rock, enfim. Mas eu acho que a política é uma coisa que me fascina, porque a gente vive política no dia a dia. Embora o cidadão brasileiro não goste muito da política, mas a política faz parte da nossa vida, né? Então, tudo gira em torno da política. Então, juntando, somando essa sua vocação política, né? As eleições municipais também logo estarão aí presentes, quem sabe, né? Teremos aí alguma novidade. Quero agradecer ao presidente Edinaldo, né, que cedeu o seu diretor de tesoureiro para estar conosco no Diário da Região TV. Muito obrigado, Marinho da APATEG. Obrigado. Nosso grande abraço ao Vreige, meu padrinho de casamento, nosso presidente aqui do Diário da Região, Márcio, Marcelo, toda a família, nosso capitão, você. Obrigado, seu irmão Adamastor. Muito feliz aqui de estar no programa mais uma vez. Muito bacana esse bate-bola aí. Eu aprendi muito com você hoje, viu, meu amigo? Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Viu? Amigos do Em Guarda.